Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início a mais uma revisão agora para os primeiros anos. Então, a gente vai fazer a revisão em cima de questões. Então, a primeira questão versa sobre geometria molecular. Então, eu vou colocar aqui 3 moléculas. Então, a água, a gente identificar as geometrias. A água, a amônia e a molécula do etano, que é o C2H6. Então, para você observar aqui e saber a geometria, você precisa, representar aquela molécula de outra forma, para você conseguir enxergar. Então, a gente sabe que o oxigênio ele precisa de 8 elétrons. Você vai lá, e coloca esses 8 elétrons. Sabendo que ele está conectado com 2 hidrogênios, Então, a gente sabe que a conexão é um tracinho, que são 2 elétrons. E cada tracinho desses são 2 elétrons. Então, para completar, você tem aí, a geometria angular. Então a água tem a geometria angular graças a esses elétrons que são chamados não ligantes. Já o NH3, sabemos que o nitrogênio faz 3 ligações, está conectado ao hidrogênio que só faz uma. Para completar o octeto, eu preciso ainda colocar 2 elétrons aqui em cima. Então essa geometria é chamada piramidal, ou a gente pode classificar simplesmente como angular. Já esse caso aqui, quando você sempre tiver diante carbono e hidrogênio, você tem a geometria tetraédrica, porque ela vai, ter combinações de tetraedro. E aqui é a representação tridimensional do metano, e aqui é do etano. Então, o etano é como se fosse 2 tetraedros conectados. Então, aqui a geometria é tetraédrica. Então vamos para a segunda. A segunda questão é sobre interações intermoleculares. E vamos usar as mesmas moléculas, Então, a interação molecular, é se eu tivesse uma água interagindo com outra água. Qual o nome dessa interação? Amônia contra amônia, etano contra etano, Então, primeiro você tem que julgar a polaridade da molécula. Você olha para o oxigênio, faz aquela regrinha que a gente usou na sala, E aí, será que o oxigênio vai vencer? Será que os hidrogênios puxando vai fazer o oxigênio se mexer? Então, um puxa para cá, outro para lá, Ou você tem o oxigênio descendo. Então, quer dizer que essa molécula é polar. E se ela é polar, e você vê que o oxigênio está conectado diretamente com o hidrogênio, a gente tem uma interação chamada de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Aí você faz o mesmo procedimento com o NH3. Você vê que ele está conectado diretamente com o hidrogênio. E sabendo que os 3 hidrogênios puxam para baixo, fazer aquela regrinha, Fazer aquela brincadeirazinha de puxar para saber se essa molécula é polar. Então, sabendo que ela é polar e ela tem o nitrogênio conectado diretamente ao hidrogênio, pontos de hidrogênio. Lembrando, que a regrinha sempre fala que se o hidrogênio estiver ligado ao FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, e for polar, ela terá pontos de hidrogênio. Toda molécula que só tiver carbono e hidrogênio é apolar. E toda molécula que é apolar, ela vai ter interação chamada de London. Então vamos à nossa próxima perguntinha. A nossa próxima pergunta, eu vou dar uma molécula e a gente vai achar a função orgânica. Lembrando que vai ter uma tabelinha na prova, mas eu vou citar algumas funções para vocês irem identificando as funções orgânicas. Então, a molécula que eu publiquei aqui, da terceira questão, CH3, CH2, CH, OH, CH3. Então, vocês vão comparar. Onde é que está a função? Você observa onde tiver o oxigênio, ou nesse caso pode ser também o nitrogênio, Já acho que a gente não viu funções nitrogenadas. E o OH aqui, Toda vez que tiver o OH, a gente vai ter uma função chamada de álcool. Então, esse colchetes aqui, representa que o OH está conectado ao carbono. Então, esse carbono está conectado a esse grupo, ao hidrogênio, ao OH e também ao CH3. Beleza? Então, aí temos a função álcool. Vamos para a quarta. A quarta questão versa sobre você saber identificar, quais compostos, quais materiais do nosso dia a dia são iônicos. Então,
Geralmente são sólidos, geralmente são quebradiços, geralmente conduzem eletricidade, e essas são as características principais, né? Então, os ossos, sólido e quebradiço. O que mais? O vidro, sólido e quebradiço. O que mais a gente pode citar? A gente também pode citar a casca do ovo, que é um sólido e é quebradiço também. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão versa sobre geometria molecular. Então, a número 5. Eu vou dar mais uma vez uma molécula, como a molécula do C4H10, chamada de butano, nosso gás de cozinha. E observam, carbono e hidrogênio, molécula polar. E toda vez que você tiver só carbono e hidrogênio, o que é que vai acontecer? Você vai ter múltiplos, não é? Você vai ter combinações de tetraedros, beleza? Do gás metano. Então você tem um tetraedro, ou tetraédrica, ou combinações de tetraedros. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão versa sobre interações intermoleculares. Do mesmo jeito que eu fiz a 5, eu vou dar uma molécula e vocês precisam identificar, né, a função, a interação intermolecular, no caso. Então a sexta, C2H6O. Ah, meu Deus, eu não estou vendo claramente, né? Nessa fórmula, na fórmula molecular, você não consegue, então você pode colocar estrutural. Sabendo que o carbono faz 4 ligações, eu conecto o carbono com carbono. 4 ligações, 4 tracinhos. E esse já tem 1, mais 3, completando os 4. E agora, você vai completar com hidrogênio, não é verdade? Mas você tem um oxigênio, precisa encaixar ele. E ele faz 2 ligações. Então você coloca aqui, ó, o oxigênio. E agora você completa com hidrogênio. E agora sim você vai enxergar que função é essa. E a gente viu, quando tiver o OH, essa função é chamada de álcool. Beleza? E esse é o álcool chamado etanol, que nós usamos, né, nas bebidas, por exemplo. Próxima eu vou citar algumas funções orgânicas na questão 7. Prestem atenção nessas funções. Então, uma função que só tem exclusivamente carbono, por exemplo, carbono, X, hidrogênio, Y, essa função é chamada de hidrocarboneto. Então, se não tiver nada no ponto do que eu falo, né, de oxigênio e hidrogênio, ela será hidrocarboneto. A próxima função. Se eu representar uma função que tem um R qualquer, não é uma cadeia carbônica qualquer, e tiver isso, ó, ou eu posso representar essa mesma função, ó, COH. COH. Essa função é aldeído. Aldeído. O que mais? Eu posso citar outra função, como por exemplo, RCOOR. Que função é essa? Essa função também pode ser representada assim, ó. C, dupla O, O e R. E essa função é chamada de função éster, as gorduras. Então aqui temos hidrocarboneto, aldeído e éster. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 8, são 10 questões, ou 10 exemplos, né? E aí, é para você achar o composto iônico. Eu vou dar o cátion, lembrando, né? O cátion é aquele que perde elétrons. Se você tem um mais, ele perdeu um elétron. Mais o grupo sulfato. O grupo sulfato ganha 2. Opa, se aqui ele perde 1 e aqui ganha 2, ele ganhou outro 2 da onde? Obviamente, né? Que foi de outro potássio, né? 2 potássios perderam um elétron. Mas existe uma regrinha. A regrinha do escorrego, não é? Que ajuda a gente a montar o composto iônico. Como tem um mais, tem um na frente, né? Então esse 1 desce. Quer dizer que você repete isso aqui uma única vez. O sulfato. E o 2 desce para o potássio, que é o K. Então você vai colocar o potássio 2 vezes aqui. Então você coloca K2. Então esse aqui é o sulfato de potássio. Beleza? Vamos agora para a questão 9.
que é geometria molecular. Então eu vou dar uma molécula a vocês. Por exemplo, 9. Então, a molécula tem uma região assim, com ligações simples. Depois ela tem outra região simples. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Aqui eu tenho uma função aldeído. E aqui embaixo eu tenho carbono fazendo uma tripla ligação com hidrogênio. Então essa molécula. Ele pergunta qual é a geometria. Você vai analisar isso nos carbonos. Então, só carbono e hidrogênio ligação simples. Essa região aqui tem a geometria tetraédrica. Essa daqui que você tem a dupla com oxigênio é como se fosse assim, ó. Dessa forma. Então você tem um triângulo trigonal planar. Então essa região, esse carbono trigonal planar. Toda vez que eu tiver ligação simples, então esse carbono, né, vai ter a mesma geometria lá do carbono anterior, tetraédrica. Agora essa aqui com o carbono fazendo mais de uma ligação, né, com outro carbono, essa daqui é linear. Moral da história, só tracinhos, tetraédrica. Uma ligação dupla será trigonal planar e uma tripla será linear. Então, para finalizar, são as interações intermoleculares. Então, eu vou dar 2 moléculas. No exemplo 10. No exemplo 10, eu vou ter... Lembrando que nesse caso é a representação de bastão, e aqui tem um carbono, e aqui tem um carbono. E sempre lembrar, né, que os hidrogênios estão aí escondidos em algum lugar. E aqui eu tenho outra molécula com outra função. Essa é a função cetona e essa é a função aldeído. Mas pergunta da interação intermolecular. Primeiro, ela é polar? A gente sabe, ó, o oxigênio puxa. Puxa, vai deslocar a molécula. O oxigênio puxa para cima. Opa, polar também. Ambas são polares. Aí você observa se tem um H-FON. Será que tem um H-FON? H e aqui tem um C, né? E aqui é carbono, né? Então não tem um H-FON. Se não tem um H-FON e é polar, então ambas são dipolo. Beleza? Então foi isso. Valeu, galera. Agradeço aí. Show!